Qual a diferença entre passista e magnetismo e magnetizador? Sinto-me confuso com a celeuma sobre essas abordagens. Muito obrigada. Passe, passista, magnetismo e magnetizador, são essas 4 palavras? Bom, passista é a pessoa que aplica o passe. Passista é a pessoa que aplica o passe. O passe, ele pode ser de 3 formas. Existe o passe magnético. O passe magnético é o passe que é dado que a energia sai do próprio elemento encarnado. Então, digamos que eu sou uma pessoa encarnada e eu dou, o fluido é meu, eu dou o fluido de mim. Então, eu vou lá e vou aplicar o passe. Então, eu vou lá, aplico o passe. A energia é minha. Então, a gente diz que o passe dado que vem da energia do próprio encarnado, ele é chamado de passe magnético. Podia ser passe material, mas não é o nome é passe magnético. Então, quando temos um passe magnético, a pessoa que aplica o passe magnético chamamos de magnetizador. Então, quem aplica passe é passista. Quem aplica passe magnético chamamos de magnetizador. Existe realmente algumas pessoas que doam a energia de si mesmas. Elas possuem o dom curativo nelas, elas possuem uma característica de fluido que elas doam o fluido delas mesmo, curando pessoas. Sai delas o fluido. Nunca vi um negócio desse. É Jesus. O fluido é dele. Assim como existem algumas pessoas que elas têm em si o poder de emitir o fluido delas, curando os indivíduos. Então, eu vou ter aí passe a transferência de energia, que é de 3 formas. A primeira forma chama magnética, que sai do próprio indivíduo encarnado. Quando o próprio indivíduo encarnado doa suas energias, dizemos que o passe é magnético e a pessoa do passista recebe o rótulo de magnetizador. O segundo tipo de passe é um passe espiritual. Não vai pelas mãos do encarnado. Os espíritos derramam as energias sobre as pessoas sem a necessidade de médiums, não precisa. Numa oração, quando você faz, a energia se derrama sobre as pessoas. Verificar o capítulo 24 do livro Os Mensageiros. O capítulo intitula-se A Prece de Ismália, que você vê uma pessoa orando e a oração... É até um espírito ela. A oração do espírito provoca um conjunto de fenômenos de energia sobre uma quantidade grande de entidades em letargia no mundo espiritual. Não tem médium ali. É a oração de Ismália que movimenta as energias do mundo espiritual e derrama. Assim como a Ismália orou, derramando energias sobre espíritos, poderia derramar sobre pessoas. Tanto a prece poderia ser dela, como a prece poderia ser de um encarnado, e Ismália entraria ali ajudando na transferência dessas energias do mundo espiritual para o mundo corporal. Quando acontece um passe espiritual, não tem passista. Não tem passista. Porque o passe é espiritual, o passe é dado pelos espíritos. Então, eu estou falando de 2 coisas diferentes. Passe magnético, dado pelo encarnado, e a pessoa o passista se chama magnetizador. Segundo, passe espiritual. Quem vai dar o passe são os espíritos. Não tem passista, a energia vem direta do mundo espiritual. E tem um terceiro tipo de passe. O passe misto, que é o que mais acontece na casa espírita. Porque como é que eu vou dizer que na casa espírita o passe foi dado só por encarnado e os espíritos não fizeram nada? Se ali é o local mais adequado para os espíritos agirem. Então, quando numa casa espírita
eu tenho uma pessoa que ele é, em si, ele sozinho já é um magnetizador, lá na casa espírita, a capacidade de magnetização que esse indivíduo tem, ela é ampliada porque os espíritos, o espírito vem e ajuda a dinamizar o passe que é dado. Então, o passe deixou de ser o passe magnético, porque agora é um passe misto, tem a energia do encarnado, mas tem a energia do desencarnado também. As duas energias se misturaram para atender a pessoa que foi lá para receber o passe. Foi para receber o passe, e aqui eu tenho o médium que está dando o passe, ele é um magnetizador, mas ele está recebendo energias também do mundo espiritual. Quando ele recebe energia do mundo espiritual, ele poderia ser chamado de passista misto, mas a gente não tem essa terminologia. A gente chama passista. Então, o que é um passista? É um aplicador de passe misto. O que é um magnetizador? É um aplicador de passe magnético. Aí você pergunta, qual é a diferença entre passe e passista? Passe é a transmissão de energia, passista é o encarnado que faz a transferência das energias. Magnetizador é o passista do passe magnético. E a outra palavra eu esqueci qual era, magnetismo? Magnetismo é uma ciência que foi estudada no século XVIII para o século XIX. Grande representante dela é Mesmer, que estudava a transferência de energias de um indivíduo para outro. E depois Kardec também estuda o magnetismo antes de conhecer o espiritismo. E é sabido hoje que sim, que as pessoas transmitem energia, sim, de indivíduo para indivíduo, para animais, etc. Então é possível essa transferência na natureza.